volta aqui para o segundo bloco da nossa aula de técnicas de guiamento urbano. Agora sim, depois dessa introdução sobre o guia de turismo e o novo normal, nós vamos começar as técnicas, falar sobre essas técnicas de guiamento urbano. Então, o que são essas técnicas? Guiar com qualidade, né? Então, guiar pessoas é uma atividade agradável. Eu acredito que todo mundo que está aqui porque gosta de lidar com pessoas, gosta de levar pessoas para conhecer novos lugares. Isso foi o que me motivou a me tornar guia de turismo em 1998. Estava eu lá trabalhando na agência de viagem, de repente comecei a ter a oportunidade de levar pessoas nos lugares e descobri que para fazer isso de forma legal eu tinha que fazer um curso de guia de turismo. Fui lá, fiz o curso e desde então comecei a descobrir novos locais, levando as pessoas aos lugares. Isso é legal, isso é muito bom, mas quando o hobby vira atividade profissional, a gente precisa se preparar, porque esse preparo faz toda a diferença dentro da nossa atuação. Então, para o guia iniciante, às vezes conduzir as pessoas pode parecer algo complicado, não é verdade? Levar 20, 30 pessoas assim, ou num ônibus, ou caminhando, isso pode parecer algo muito complicado. Mas quando você conhece as técnicas, quando você começa a estudar essas técnicas, você percebe que isso é algo que pode ser aprendido. Tanto a liderança, quanto o controle do grupo, quanto a capacidade de falar em público é algo que pode ser aprendido e pode ser desenvolvido. E é isso que a gente vai ver agora, onde a gente vai falar sobre a arte de falar em público. Que é um desafio, né? Falar em público é um desafio. Quem aqui gosta de falar em público? Só 2 pessoas? Depende da pessoa. Oi? Depende do momento. Depende do momento. Você gosta de falar em público? Depende também do momento. Eu fico a falar com o nosso colega aqui, né? Mas eu sou bastante comunicativo e... Se te chamarem para falar alguma coisa, você vai lá e faz. Eu vou e salvo, me estiver no psicológico. Porque às vezes é mais o psicológico, entendeu? Você toma aquele impacto, está preparado, que nem aquele susto que você toma. Se eu chamar você para sentar aqui agora e continuar essa aula, o que você vai fazer? Eu vou sentar e falar, pelo menos eu vou tentar. Essa é que é a questão. Porque para algumas pessoas esse é um desafio que é muito complicado. Elas simplesmente travam, colocam o microfone na frente delas ou colocam ela na frente das pessoas, elas travam. Você gosta de falar em público? Não. Não? Se colocar, chamar você para vir aqui agora e dar um recado pra gente, o que você vai fazer? Tá. E você? Eu acho que depende do preparo. Se você tiver um superdão assim, muito preparado, às vezes dá uma travada, mas quando você está já por dentro do assunto, estiver preparado, é diferente. Você que está aí online, diz pra gente, gosta de falar em público? E se for pego de improviso, como é que vocês se sentem nessa situação? Então, gente, pela minha experiência, esse frios na barriga é uma coisa muito natural. Eu tive isso na primeira vez que eu falei em público e eu sempre tenho. Eu sempre fico nervoso. Já essa é a terceira aula do dia, sempre dá aquela aflição, porque você sabe que cada aula é uma aula diferente, cada turma é uma turma diferente. Então, como é que você vai fazer isso de forma interessante? E de uma certa maneira, é bom ter esse frio na barriga, porque a gente tem mais disposição para se preparar. Porque quando a gente começa a ficar muito seguro em determinadas situações, isso pode ser um problema, porque a gente começa a descuidar do preparo. Então, eu acho assim, a autoconfiança é muito importante. Só que quando a gente fica autoconfiante demais,
Agora eu estou vendo aqui que tem bastante gente aqui, bastante participação que eu só estou vendo agora. Mas eu vou ler todo mundo, gente. Fica tranquilo. Vou dar atenção a vocês. Estou aprendendo também. Então, eu me lembro que uma vez eu fui participar eu fui fazer uma prova e eu estava bastante confiante que essa prova iria, né, que eu ia arrebentar na prova. Eu não estudei, porque eu conhecia o assunto, dominava o assunto, e fui fazer a prova. Eu fui fazendo assim, vou pegar meu 10 hoje, estou pegando meu 10, cada questão lá era um 10 que eu achava que estava garantido. Resultado, tirei 6. Por quê? Porque eu simplesmente subestimei a prova. Isso é comigo, assim. Quando eu concurso para a Polícia Civil, eu estudei tanto estudei, eu peguei a prova sem rir da prova. Assim, eu fui fazendo assim. Aí tirei 7. Então, gente, essa aqui é a situação que a gente precisa tomar cuidado e, exatamente, a arte de falar em público fala um pouco dessa preparação que a gente precisa ter. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, para as pessoas não acharem que eu ignorei, que eu as estou ignorando. Então, o Balbino Tor, estou reagendando todas as minhas viagens que já estavam programadas, formulando a agenda 2021 a 2022, fazendo projetos para os clientes se sentirem lembrados nesse momento tão difícil. Atenção e carinho a todos, é isso. Então, eu acho bastante sensato a gente já começar a pensar na agenda de 2021. Porque 2020 praticamente está perdido nesse sentido, né? Então, assim, vamos tentar sobreviver física, mental e psicologicamente e projetar para 2021 que, se Deus quiser, aí já vamos ter vacina, já vamos ter um tratamento mais eficiente, porque os cientistas, os virologistas estão trabalhando nesse sentido. A Elaine... A Elaine falando, a pandemia serviu para eu refletir sobre a vida. Sempre a desculpa era não ter tempo durante a pandemia. E o que não faltou foi tempo. Investi em cursos na minha área de formação, que é a educação. Investi em aperfeiçoamento para crianças com deficiências, no qual foram bem prejudicadas com as aulas online. No turismo, a agência que eu trabalho retornou com protocolos e já tem evento mês que vem. É isso. Falando aqui que Londres já está recebendo também, Elaine falando que Londres já está recebendo brasileiros. Interessante, é isso, né? Comentei que até o final até março, né, até meados de março, eu estava cansado de tanto trabalho. Estava querendo os 5, 10 dias de férias para poder recuperar as energias. E mal sabia eu que 10 dias depois eu ia conseguir uns 3 meses de inatividade total. Então é isso, a gente foi pego de surpresa aí e todo esse tempo tem servido para eu reavaliar muita coisa que era prioridade para mim, que hoje deixou de ser. E eu vou voltar fazendo algumas coisas diferentes, né, nesse pós-pandemia. A Elaine também está sugerindo aqui um grupo do Facebook Mercado Hoteleiro, lá tem pessoas do Brasil todo e avisam de hotéis abertos e cidades abertas. Então, grupo do Facebook Mercado Hoteleiro, que é interessante para a gente saber onde está aberto, onde está fechado e onde a gente pode investir. Amara Ribeiro, a opção agora é fugir de lugares mais conhecidos. Existem muitos outros pontos conhecidos que podemos explorar. Acredito que agora a oportunidade é se comunicar com outros municípios, confirmar a liberação e fazer um reconhecimento e após isso levar o grupo. Como trabalha com atrativos naturais, temos achado muitos novos lugares para visitar. E isso é importantíssimo, porque é verdade, quantos lugares que não são conhecidos ou que são pouco explorados, né? Agora o turismo de massa realmente vai ficar um pouco prejudicado.
é turismo de nicho, turismo que aproveitando assim, as oportunidades mesmo do mercado. Então, oportunidades exclusivas para poucas pessoas. Alex Rocha Azevedo, boa noite, Alex. Então, a Cláudia Luiz Pinto falando aqui que de improviso é difícil falar, né? E é verdade, não é fácil mesmo falar de improviso. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Só eu pedir também aí. Tudo bom? Só eu pedir para você deixar o microfone fechado, porque a gente está fazendo uma gravação aqui da aula. Aí então, a conversa é pelo chat mesmo, que eu vou lendo à medida que eu vou vendo, né? Que também eu descobri que o chat ele não pula, eu tenho que acessar, né? Por isso que eu demorei aí nessas primeiras perguntas. Então, Cláudia Lúcia Pinto falando que falar de improviso não é fácil. E a Mara Ribeiro falando que quando ela domina o assunto, fica mais à vontade de falar com o público. Isso a gente sempre fica mais tranquilo quando a gente tem algum domínio, né? Isso é bem natural. O Alex Rocha Azevedo falando, se não souber o assunto, vai travar. Dependendo do assunto, eu travo também. Mas a minha experiência de vários anos atendendo pessoas e lidando com o turismo já me deu um certo traquejo. De repente, mesmo que eu me enrole um pouco, eu consigo às vezes disfarçar. Mas isso é a partir da experiência também. Você disfarça e de repente as pessoas acabam nem percebendo que você passou por um momento de insegurança, né? Vamos lá? A Dayana Constâncio falando, depende do momento, mas na maioria das vezes trava. Isso é normal quando a gente tem pouca experiência, mas à medida que você vai treinando, esse travamento vai acontecendo com menos frequência. E o Balbino Tour, gosto sim, né, de falar quando domina o assunto. Então, é claro, a gente sempre se sente mais seguro porque a gente tem argumentos. Quando a gente não domina o assunto, a gente começa a falar as coisas e, de repente, a gente não tem certeza se está falando certo, se está falando errado. Então, é importante. E, com relação a isso, vamos ver, né, algo importante nessa questão de falar em público, que é o domínio do idioma e o tom de voz. Esse domínio do idioma, ele é muito importante porque a comunicação oral é a base da nossa profissão. É a base da interação de todos os seres humanos. Por isso, a gente se comunica falando. Quando eu falo, eu consigo fazer com que o outro entenda aquilo que eu estou dizendo. Mesmo pessoas que têm problema de audição ou problema de fala, muitas se comunicam com a linguagem brasileira de sinais. Então a gente precisa dizer o que a gente está sentindo. E o guia, ele precisa explicar obras de arte, explicar monumentos históricos, explicar a história das ruas. E como é que você vai fazer isso se você tem pouco vocabulário? Então é importante cuidar de aprimorar sempre o vocabulário. E uma coisa muito fundamental para isso é a leitura. Você não vai falar melhor se você não ler mais. Eu gosto de escrever e muitas vezes eu preciso escrever para fazer trabalhos e tal. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é quando eu não estou escrevendo, eu gosto de ler, pegar um livro de ficção, um livro de literatura, algum livro que não tenha muito a ver com aquilo que eu estou fazendo como trabalho, para poder espairecer um pouco a mente e nesse exercício de desviar um pouco o foco daquilo que é o trabalho, daquilo que é a obrigação, nesse momento de lazer eu vou lendo outras coisas, vou tendo contato com outro tipo de escrita e a partir daí também eu vou aperfeiçoando meu vocabulário. Vocês aqui gostam de ler? Eu gosto. Gostam? O que é que vocês mais gostam de ler? Eu gosto mais de história real. Também tem um livro muito bom que eu li, é Muito Longe de Casa. Que livro? É biografia?
biografia de Ismael, esqueci o sobrenome dele. É muito legal mesmo. Você chora no livro. Ah, Eu legal. gosto de livro, parte dessa. O que mais? Eu sou suspeita. Por quê? Professora de literatura, né? É bem legal a cabana dali. Boa, Cabana. Eu vi o filme, eu não li o livro. Olha, tem Meu uma livro. escalando o Everest, eu vou te dar. Escalando? O Everest. Para Muito bom. prestar livro, não deixa vocês tanto livro, pessoal. Já aprendi muito livro. Você gosta de ler o quê? Oi? De tudo um pouco. Eu gosto muito de ler biografia, eu gosto de ler relatos de situações reais, por exemplo, relatos também sobre Everest, de uma expedição que deu errado no Everest. Eu sei muito sobre Fizeram não. um filme isso daí. Virou filme também, eu não me lembro agora o nome. Eu não me lembro o nome. Esse livro vai ser essa história mesmo. Então assim, eu gosto de ler várias coisas, também alguma coisa de ficção. Atualmente eu estou lendo Agatha Christie, Morte na Mesopotâmia. Então assim, eu acho bem interessante, já li a biografia de Getúlio Vargas e várias outras biografias também, e livros que contam sobre períodos históricos. Então assim, eu acho bem interessante. Você? O último que eu li foi O Mundo de Sofia, que conta a história da filosofia. Aí, a partir desse livro, eu entrei num grupo de leitura que cada período eles vão dando um livro, um e-book de um livro e vai dando datas para você ler junto com a galera. Legal. Então você acaba discutindo o tema do livro. Se você não tiver dinheiro para comprar, você baixa no celular. E cada período. Se exercitando o que você. E você ainda vai discutindo o que vai acontecendo, o que você achou, você fica com raiva do personagem. É muito Eu legal. acho interessante quando determinadas vezes você dá uma parada no livro e você está com vergonha alheia de alguma situação do personagem, né? Você para um pouquinho para poder recuperar a paciência para poder continuar lendo depois. Eu digo com pena de Esse livro que acabar. eu li, através do livro que eu fui me ligar mais no país que eu nem sabia que Serra Leoa. Esse livro fala de Serra Leoa. A guerra que é interessante, depois se vocês puderem ler, muito longe de casa. Muito longe, cara. E você? O que você gosta de ler? Já tudo pouco. Atualidades. Outro assunto que eu gosto de ler é história também. Brasil, história mundial, Segunda Guerra. Vocês aí online também pode participar, viu? E você? Eu gosto muito de ficção. Ficção? Legal. Científica ou ficção romântica? Ficção da literatura dele, tipo Guerra dos Tronos. Legal. Uma sugestão de leitura, em homenagem ao nosso querido Santos Dumont. Hoje ele Senhor dos tem 147 anos, Santos Dumont. Uma ótima leitura também, ler sobre Santos Dumont. Um livro muito interessante também. Então, hoje está Qual é o nome? Santos Dumont. Santos História de Dumont. Santos Dumont. Então, Seu nome é? Suene. A Suênia está sugerindo aqui para a gente ler a história de Santos Dumont, porque hoje é 147 anos E isso agrega do nascimento dele, do nascimento de Santos Dumont. Então, gente, Se tivesse visto 147 anos. a leitura é algo que aprimora a nossa capacidade de se comunicar. E outra coisa importante também na arte de falar em público e nesse aprimoramento da comunicação é o tom de voz. Então, a partir do tom de voz, você vai demonstrar se você está seguro, se você está inseguro, se você está nervoso. Quantas vezes a gente pega ranço de alguém só porque ela falou meio atravessado com a gente, não é verdade? Então, a gente fica com raiva, fica com antipatia de alguém por causa de um tom de voz que de repente foi mal empregado. Às vezes a pessoa não estava com raiva, mas da maneira como ela falou parecia que ela estava com raiva. É importante o controle da respiração, respirar de forma correta, porque para você falar para um grupo, você não precisa gritar.
Se você dominar a respiração, as técnicas de respiração, você consegue projetar a sua voz mais adiante. E algo que é importante e que é bom quem lida com a voz, quem trabalha com a voz, fazer aula de canto. Se você não tem, de repente, condições de fazer contratar um fonoaudiólogo para te ajudar, a aula de canto pode te ajudar a respirar melhor, a projetar a voz. De repente você vai descobrir um talento novo, né? Fazer um tour cantado aí Mas é interessante, porque quando você trabalha a entonação da sua voz, você pode demonstrar até a sua ligação emocional com o roteiro que você está trabalhando, e você vai ter condições de atrair a atenção das pessoas com mais facilidade. Outra coisa importante, outra atitude importante que a gente precisa prestar atenção é com relação ao contato visual. Quando você recebe as pessoas, é importante você olhar para elas. Imagina se eu estivesse dando aula para vocês olhando para a parede. Eu passando todo o conteúdo para vocês só olhando para a parede. Vocês iam gostar? Hein? Não. É o poder da comunicação, né? Que existe a comunicação, a gente falar, olhar, os gestos, até de tocar som, porque quando você olha para as pessoas, você tem essa oportunidade de acolhê-las, fazer com que elas se sintam recebidas. E mais ainda agora que está todo mundo de máscara, né? Então, assim, eu não consigo ver a sua expressão facial completa, mas eu consigo ver nos seus olhos. Então, e isso é importante também, porque a gente atualmente, a partir de agora, até que seja encontrada uma vacina, até que a gente não precise mais usar máscara, então a gente vai ter todo esse jogo de olhar também para poder entender o que as pessoas querem, o que as pessoas estão sentindo. Especialmente quando você está na frente e você, quando olha para as pessoas, você tem condição de descobrir, de ler o grupo de uma forma que você vai saber: eu estou indo bem, eu estou indo mal, eu preciso mudar determinada situação, porque você vai perceber se as pessoas estão cansadas, se as pessoas estão animadas, se as pessoas estão irritadas. Então você pode perceber tudo isso apenas com o olhar e de repente mudar de atitude caso alguma coisa não esteja dando certo, sem ter que esperar que essas pessoas venham a reclamar, né? Porque é muito chato, né? De repente você está no meio da fala: poxa, seu guia, isso está muito chato, vamos para outro lugar. Quer dizer, isso é desagradável. Tem outra situação também que as pessoas têm nervoso, não gostam de olhar olho no olho, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade de encarar olho no olho. Então, assim, uma técnica nesse sentido, ou seja, eu olhar, né? Algumas pessoas não gostam de olhar e outras pessoas não gostam de ser encaradas face a face. Daí, então, é interessante você olhar para a ponta do nariz. Agora na direção do que a máscara indica que seja o nariz, né? Então, assim, você ameniza essa questão de olhar no olho para a pessoa. Você não olha diretamente para ela, mas de qualquer forma a pessoa sente que está sendo olhada, que está sendo vista. E é sempre legal olhar para as pessoas, porque aí é mais interessante, é importante. Então, por isso, a gente precisa cuidar de toda essa situação, porque o guia que tem essa condição de olhar com firmeza, é outra coisa que faz parte dessa dinâmica aí de você mostrar segurança na hora que você está falando com o grupo. Por isso, então, preste atenção nisso, não descuide desse detalhe importante. Por mais que às vezes possa parecer complicado num grupo grande você olhar para um monte de gente, procure olhar, porque com certeza você vai ter a oportunidade de identificar situações interessantes e até de sentir: não, eu estou indo bem pra caramba, eu vou continuar, e não, deixa eu mudar, porque do jeito que está indo não vai dar certo. Então, gente, vamos encerrar agora o segundo bloco
Daí vamos passar para o terceiro, que vai falar sobre apresentação pessoal.